Gente, ser pobre não é legal. Então, tipo, a gente não precisa ter nada. E eu acho que todas essas coisas que a gente tem, elas prendem a gente e deixam a gente mais infeliz mesmo. Nossa, isso é uma questão. Porque ao mesmo tempo que eu fico pensando sobre isso, eu fico pensando, nossa, mas isso é uma visão um pouco elitista também, né? Porque é fácil a gente falar desse lugar quando a gente tem essas coisas. Assim, longe de mim querer romantizar. Tipo, Pobreza. Pobreza, Ai. né? Não é legal você ficar numa casa sem reboco, barata, rato passando no chão. Pra mim, quem faz o maior trabalho, que é mais difícil, que eu já vi até hoje, é modelo. E você pode achar que não. Pode achar que o cara da lavoura sofre mais, mas o cara da lavoura, ele tem o horário dele, ele vai pra casa feliz. Ah, eu não sei se vocês já tiveram experiência de ir pra lavoura, mas eu já enrolei alface, gente. Aí eu vou pesquisar sobre a criatura nessa tal blogueira, Karen. Aí ela diz que ser modelo é pior do que trabalhar na lavoura. Porque ela sabe disso, porque o papaizinho dela levava ela quando ele ia trabalhar, né? O pai dela era comerciante e ela já enrolou alface. Quem vai para casa feliz depois de passar o dia todo debaixo do sol trabalhando para ganhar um salário mínimo? Você, desculpa, pessoas brancas que me seguem, todo mundo sabe a minha situação atual, mas eu tenho que falar, pessoas, eu tenho que falar. Mas você acha que quanto Jade Picon tá ganhando para fazer publi, para estar na novela, em comparação a Zezé Mota, que nesse período ela, não, pelo que eu vi, eu não tô vendo ela fazendo novela. Ela só está sobrevivendo por causa da internet. A Zezé Mota nem casa própria tem. A Zezé, mas também ela quer morar numa zona nobre, né? Então, a Zezé Mota, ou ela ia vir aqui, ó, pro morro, ou ela gasta todo o dinheiro que ela tem para morar numa zona nobre. Não deveria ter comparado profissões tão diferentes e um trabalho braçal que, na minha cabeça, eu tive alguma experiência com isso, mas eu não tive a experiência constante de fazer isso todos os dias. Então eu peço perdão, eu peço desculpas, eu diminuí uma profissão que é muito sofrida, que é o trabalho braçal na lavoura, e comparei isso com uma profissão que não tem nada a ver. Quando elas vão para casa, elas precisam emagrecer e tá dentro do shape, e elas não se podem desligar nunca, e elas nunca podem, tipo assim, ai, tudo bem, agora eu desliguei, eu vou poder fazer alguma coisa, eu vou poder assistir uma TV, eu vou poder relaxar. E eu queria dizer isso, mas a comparação que eu fiz foi injusta e infeliz. Eu peço muitas desculpas, tipo, a experiência que eu tive não retrata nenhuma parte do que é esse serviço. Por isso que eu falo, parem de romantizar essa vida fútil, essa falsidade de que você tem que ter coisas, que você tem que ter a roupa de grife, que você tem que ter o carro do ano, que você tem que ter o telefone de última geração, que você tem que ter, tem que ser magra, tem que ser branca, tem que ser rica. Você só quer ter e não pensar na comunidade, não lembrar que além do seu umbigo tem pessoas passando necessidade real, e não é sobre, eu tenho que ficar com shape, eu tenho que estar magra. Parem com isso, porque enquanto você está deixando de comer para se enquadrar no padrão, tem gente que não tem comida em casa. Então toma vergonha nessa cara e saia dessa bolha e vai para a periferia ver pessoas que não têm o que comer. Né? Mas eu queria viver com menos do que eu vivo hoje. Além disso, o que me afetou não foi só a causa trabalhista, né? O que me afetou demais foi que nesses 6 meses que eu fiquei com essa pessoa, eu sabia desde o começo que eu tava passando por um período ruim, que eu tinha acabado de tentar. Eu queria dizer sobre isso, sobre viver com menos, mas é claro que é muito mais fácil para mim, que tenho privilégios, que tenho dinheiro, falar que eu quero viver com menos, falar que eu quero voltar a ser mochileira de novo e viver com a mochila e roupa para viver 2, 3 meses só dentro daquela mochila, sendo que eu tenho para onde voltar, sendo que eu tenho dinheiro, sendo que eu tenho a opção de ir na viagem, preciso de uma coisa, comprar na viagem.
Então foi uma fala muito ruim mesmo. Uns com tantos e outros com nada. Então, Karina, outras amiguinhas blogueiras, ricas, brancas, vem aqui no morro, vem aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, sem saneamento básico, para ver se vocês conseguem felicidade. Enquanto ela mostra o chão cheio de produtos que daria para fornecer para, no mínimo, umas 20 blogueiras pretas que não recebem nada. Porque ali no podcast mesmo, as Gabs me deram um fecho, né? Falaram sobre a romantização. E eu tinha entendido, eu tinha ficado bem pensativa sobre isso. Eu falei sobre isso nos stories no dia, pedi, né, desculpa pelo jeito que eu falei também. Eu não sou no perfil dessas meninas. As pessoas concentram tudo na mão de uma só. E ela fica sobrecarregada, sai completamente da realidade. E eu vou contar pra você, até desistir é um luxo. Tenho aqui uma sala, um escritório, uma puta conquista minha, que tá cheia de caixa no chão, gente, cheia de coisa de recebido de compra, cheia de conquista minha, cheia de marcas me reconhecendo, cheia de coisas que eu tô doida pra falar pra vocês, que eu não consigo sentar e ter a força pra gravar, porque eu não tenho força. Tipo, eu só passo mal, já tem uma semana que eu tô de cama e eu não tenho força, sabe? Então, ter ouvido isso e eu falei, cara, não tem como que as pessoas ainda podem pensar assim, sendo que está em 2022, as pessoas já entenderam o quão difícil é se queimar com fogo. Então, tipo... Enquanto isso, aqui... mal consigo fechar o mês. E aqui, tá falando porque se ela tivesse 200 a 300 mil views por vídeo, uma carreira de sucesso, ela saberia o que leva, o que é o custo de você ser um influenciador de sucesso. E olha que eu não sou de mandar indireta, não. Eu nunca mando indireta pra ninguém. Mas essa... Olha, gente, a criança esforçada sempre ganha o ticket da fábrica de chocolate. É isso aí. E aqui eu falei sobre ser um influenciador de sucesso quando a pessoa tivesse tantas mil views. Só que, novamente, eu tava muito errada, porque ter views não significa ser um influenciador de sucesso. Na verdade, ser um influenciador de sucesso significa produzir conteúdo de qualidade, ter uma fanbase que é muito incrível e é sua, que consome o seu conteúdo, que gosta do seu conteúdo. E a gente vê influenciadores de sucesso que tem 10 mil visualizações, que são menos até que isso e que são de sucesso. Faço em média 10 mil visualizações, mas graças ao meu público, agora eu posso comprar, quem sabe, uma salada de fruta para poder comer no Natal, no qual vou passar sozinha. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente está sendo muito domesticado a passar um ideal de felicidade e vida que não existe. E isso faz com que as pessoas fiquem ansiosas, elas queiram te copiar, elas acham que você só vai ser feliz se você tiver aquela roupa de marca. Essa moça, até agora, até o momento, eu tô ouvindo todo o relato dela, e em nenhum momento ela se propôs a doar ao menos 1% de tudo aquilo que ela ganha todo mês para as pessoas. Sabe por quê? Isso vai ajudar ela a se sentir um ser humano melhor. Acredite, quando você ajuda alguém, você se sente melhor. Porque ter views não significa ser um influenciador de sucesso. Na verdade, ser um influenciador de sucesso significa produzir conteúdo de qualidade, ter uma fanbase que é muito incrível e é sua, que consome o seu conteúdo, que gosta do seu conteúdo. E a gente vê influenciadores de sucesso que tem 10 mil visualizações, que são menos até que isso e que são de sucesso, que são reconhecidos pelas marcas. Karen, então eu vou deixar a dica para você. Eu tô aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, no local que eu tô criando conteúdo sem saneamento básico, com dificuldade com energia. E eu, infelizmente, ao contrário de você, eu não tenho condições e nem privilégio de ficar na cama triste e não produzir conteúdo, porque eu necessito, além de ser a minha única fonte de renda. Eu nunca recebi nenhuma presente de marca nenhuma, eu não tenho nada daquilo que você tem em excesso, e eu te sugiro que você comece a partir de hoje a ajudar outras pessoas
que, ao contrário de você, não tem privilégio. E eu vou contar, não é só porque você é a mais fodona, a melhor do Brasil, porque você tá tendo aí coisas que nem cabe mais na sua casa. É privilégio. Privilégio por ser branca também. E não adianta você usar outras pessoas brancas para validar o seu privilégio. Justificar o seu privilégio. Ah, mas eu já trabalhei como maquiadora. Ah, mas eu já fiz aquilo. Mas você fez dentro da segurança do seu lar, do seu pai. As pessoas te tratando com respeito, não querendo te explorar. Pessoas pretas não têm esse privilégio. Pra mim é o lugar onde eu tô agora, um lugar privilegiado. A Laiane disse no Twitter: eu acompanho a Karen Bakini, mas confesso que um período tive que deixar de seguir por ver que o conteúdo dela estava me fazendo ter compulsão por compra. O conteúdo dela é muito elitista, cheio de privilégios e fútil, pra ser sincera. Laiane, eu concordo com você. No começo desse ano eu até tive uma mudança aí, eu fiz um orçamento e tentei gastar só dentro desse orçamento, porque o meu canal se tornou uma vitrine de maquiagens, onde eu só mostrava os lançamentos, e eu realmente acho isso, que muitas vezes o meu canal incentiva essa compulsão por compra. Então eu tenho tentado achar meios de deixar isso menos, mas eu ainda não tenho conseguido. Vou esclarecer caso alguém não entenda. Gente, você ficar triste, não importa a sua classe social e cor da pele. Você se sentir mal, não importa a sua cor e classe social. Somos seres humanos. A questão que eu estou tentando explicar é que desistir é um privilégio para poucos. Quando você vive uma vida no perrengue mesmo, ou você segue em frente ou você vai pra rua. Fica doido, desiste. Então, essas pessoas que têm uma vida extremamente privilegiada, elas perdem o sentido da vida porque não tem mais nenhum estímulo, elas não compartilham nada com ninguém, elas acumulam riqueza, elas são muito materialistas e elas se enchem de coisas e depois se afogam nessas coisas. Sim, eu mostro muitas maquiagens que são importadas, que são fora da realidade da maioria das pessoas brasileiras, cheias de privilégios, sim. Hoje eu conquistei uma vida que eu tenho muitos privilégios e eu acabo deixando transparecer eles pra vocês, porque é a vida que eu vivo. Então eu acabo mostrando pra vocês uma vida fútil e eu sinto muito por isso também. Gostaria de mostrar um outro conteúdo pra vocês e eu, sinceramente, eu vou tentar me esforçar pra isso. A Carla disse: a Karen Bakini romantizando pobreza, falando de pessoas no sudoeste da Ásia que vivem em extrema pobreza, tendo apenas arroz para se alimentar, mas que pelo menos são felizes. Segundo ela, ninguém precisa de dinheiro para ser feliz. Eu realmente dei isso a transparecer, peço desculpas, não foi isso que eu quis dizer, mas infelizmente foi isso que eu acabei dizendo. Desconfie de quem só quer te vender positividade, felicidade, vida perfeita, sorrisinho e coisas fofas. É mentira! Eles estão achando que tá numa novela. Todo mundo tem algum problema, seja rico, pobre, branco. O problema é que todo mundo quer chegar aqui no Stories, colocar esse filtro aqui maravilhoso e fingir que a vida tá tudo bem. O mundo seria muito melhor se a gente começasse a expor um pouco mais as nossas vivências. Eu tenho que, para ficar perto da fulana, da ciclana, eu tenho que estar bem magra. Eu tenho que ser mais magra do que a fulana que acabou de ter filho. Eu tenho que ostentar, eu tenho que mostrar que eu tô melhor do que fulano e ciclano. Aí o que acontece? Você acumula um monte de coisa dentro de casa. Sempre tem que mostrar mais. Você começa a ter amizades falsas. Se eu apareço triste, se eu engordo,
Se acontece qualquer coisa, eu perco o patrocínio, eu perco as marcas, os seguidores vão reparar do meu corpo. Eu preciso aumentar o meu lábio, eu preciso fazer harmonização facial para me enquadrar a fulana, ciclana, eu tenho que fazer lipo, eu tenho que gastar milhões em estéticas, eu tenho, e depois a pessoa continua vazia. Porque você está baseando a sua existência em coisas, em aparência, em mostrar para o outro que você está melhor do que ele. E você não para um minuto para doar o seu tempo, doar nada que você tem pro outro. Você deixa de ser ser humano.